Bom, boa tarde, meu nome é Loian e eu tô aqui com o meu colega Gerson. Você quer falar alguma coisa, Gerson? Olá. É. E agora a gente vai explicar como que anda a organização, a estruturação do projeto que a gente está trabalhando. Aqui. Então aqui o projeto ele está no VS Code e aí o Gerson vai explicar como que tá a estrutura de pastas. Pode explicar, Gerson. Então, a gente optou por fazer um monorepositório, então o nosso back e o front-end estão aqui por enquanto. Eu estou mais responsável pela parte front-end, então eu vou explicar esse repositório aqui que fica dentro da Source e é o repositório web. A gente decidiu fazer o front-end usando Next e Vue.js como framework de JavaScript e como framework de CSS a gente vai usar o Tailwind. Para gerenciamento de status globais, que é aquelas variáveis que podem ser usadas em todos os componentes e páginas do projeto, a gente decidiu usar o framework Pinia, que também é muito bom com o Nuxt. Para validação de campos, a gente vai usar o Zod, que também já é uma biblioteca com bastante coisa. E a gente também está usando outras bibliotecas aí de CSS para conseguir estilizar mais fácil. Por exemplo, o CLSX, que consegue estilizar baseado em variáveis. Então, para CSS dinâmico também é muito bom. E deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nenhuma. E ao invés de usar o fetch, apesar dele ser já do próprio JavaScript, a gente decidiu também usar o Axios para fazer todas as requisições. E o Acho que são Axis os é mais até melhor. importantes. O Axis é até melhor porque ele é bom para projetos grandes, né? Quando ele tem escalabilidade e tudo mais. Então ele é melhor para isso do que você Front-end, usar a por Fetch. enquanto, tá. Exato. E por enquanto o front-end está usando essas coisas. Na estrutura de pasta que a gente tem aqui são os assets, que são onde ficam figuras estáticas, ícones, coisas que a gente quer deixar dentro do projeto. E também o arquivo main CSS, que é útil para quando você usa o Tailwind, você conseguir fazer algumas configurações mais personalizadas de como que você vai usar o Tailwind. Saindo da Assets, a gente tem a Components, que é onde a gente consegue colocar componentes que vão ser reutilizáveis durante todo o projeto. Ou quando a gente quer encapsular lógicas que seriam muito trabalhosas dentro de uma página, só dentro de um componente, para não deixar a página tão poluída também e difícil de entender. Por enquanto, a gente tem alguns componentes que são reproduzidos em várias páginas, por exemplo, o componente de input. Então, a gente consegue chamar esse componente em toda a página, em todo outro componente, inclusive, e usa esses inputs que estão aqui dentro. Aqui a gente tem a pasta de composables, que são funções utilitárias. Então, a gente tem a use API, por exemplo, serve para fazer requisições. A gente só passa alguns parâmetros para ela, como Uhum. se é um get, se é um post, qual que é o nome da rota, e ela já faz a requisição usando o Axios. Gerson, você O consegue dar use um zoom nas pastas? na pasta, como será Eu que acho que faz tem isso? como dar um zoom no VS Code. Isso, um Ah, pouquinho mais. Que aí fica melhor de aparecer no vídeo. Aí, perfeito. tá bom. Obrigado. A useform, ela é uma função utilitária para validar. Então, a gente está usando o Zod, né, por exemplo, e a gente também tem algumas formatações dentro da pasta úteis. Essa função ela consegue ficar acessando essas coisas mais facilmente. Então, lá no componente ou na página, a gente só chama ela e ela que vai direcionar para onde que tem que ir para fazer a validação daquele campo. A gente também tem a Use Theme, que a gente ainda não decidiu se a gente vai trocar o tema do projeto, mas ela já está pronta e é bem fácil também de usar. Então é só chamar a Use Theme que ela vê qual que é, por exemplo, o Ela é bom para aquele troca isso. de cor, por exemplo, se você for usar o modo noturno ou o modo claro, né? Modo escuro, modo claro da Isso, eu tô página. tentando lembrar dessa palavrinha. É a preferência do sistema da pessoa e aí muda a página. Mas já tá aí. A gente também tem aqui dentro das constantes que a gente usa coisas que são realmente estáticas, que não vão mudar, são variáveis que não mudam. Ela, na verdade, é usada junto com o Zod, então a gente consegue alterar. Isso daqui é uma palavra reservada do Zod, né, por exemplo, e a gente consegue alterar quais são as mensagens usando esse arquivozinho aqui. Então, se a gente quiser hoje parar de dizer que o invalid e-mail tem que falar isso aqui, a gente só vem aqui, muda e aí todos os nossos inputs de e-mail vão ter a mensagem que a gente definir aqui. Aqui é só para exportar mesmo o index. O layouts é uma pasta que a gente pode criar
interfaces que vão ser reproduzidas em todas as páginas que ficam aqui dentro de Pages. Então, por exemplo, no nosso layout default, que é o padrão, a gente está sempre chamando o nosso componente de header, que é um componente que fica em cima. Isso quer dizer que qualquer página que eu criar na Pages, daqui para frente, vai ter um header em cima. E aí a página entra aqui onde tem essa tagzinha slot. Então, tipo, essa página, por exemplo, chamada exemplo, ela entraria aqui dentro desse slot e o resto se replica em todas as outras. Depois disso a gente tem a nossa página, a nossa pasta Pages, que é onde ficam todas as páginas do projeto, né, todas as rotas. Para acessar elas é só você colocar no navegador um barra e o nome dessa pastinha. Então se eu criasse outra pasta aqui chamada teste, agora se eu abrir a barra teste, vai abrir o que está aqui dentro dessa pastinha. Essa daqui é a index que está direto dentro da Pages, né? Então ela é a barra nada, né? Só barra, ela já é a home. A gente também tem a pasta de plugins, que ela está sendo usada para mexer no tema também, que ela só chama use theme, igual eu falei, é aquela funçãozinha utilitária antes. E ela também tem as configurações do Axios, é aqui que a gente define, por exemplo, qual que é o localhost ou qual que é o nome da API. Nesse caso aqui a gente vai estar usando um env. Então, se eu tiver um env e lá tiver uma variável chamada API base, vai ser usado aquele env em todas as requisições que eu fizer. Por exemplo, o meu env chama localhost 8000. Então, todas as minhas próximas requisições usando o Axios sempre chamam localhost 8000 barra, aí o que eu passar, né? Barra cadastro, barra login. Não preciso ficar escrevendo sempre localhost 8000 nos meus componentes, nas minhas páginas, por causa desse plugin aqui. Na public é para mexer no íconezinho lá da guia, que por enquanto a gente não mudou. E aqui a gente também pode deixar arquivos estáticos, igual lá na Assets. Na Services também é para Use API, igual eu falei lá do. Você decide qual que vai ser o tipo esqueci o nome. De método. O tipo de método que vai ser usado na Use API. Essa função aqui ela só está sendo importada dentro da função Use API. É bem essa daqui. É, que aí ele automaticamente já seleciona, né? Uhum. É só para não ter as duas juntas. A Uhum. mesma coisa. A Store, igual eu falei, a gente está usando o Pinha, né? Então, a gente consegue deixar aqui na Store dividida quais vão ser. Ai, como se fosse um local storage, é meio difícil explicar. É como se fosse um local storage, mas ele só existe enquanto a pessoa está no fluxo. Então, se ela der um F5, por exemplo, essas stores que ficarem aqui, elas vão ser apagadas. Elas servem para a gente colocar variáveis aqui dentro e a gente consegue usar em todas as páginas. Normalmente a gente tem que fazer essa comunicação usando props, emits e tal. Com a Store, elas ficam disponíveis no projeto inteiro, enquanto a pessoa não der um F5, enquanto ela não fechar, as variáveis ficam lá. É muito útil, por exemplo, quando a gente tem um dado em uma página e a gente quer que esse dado persista durante todo o fluxo da pessoa. Nos tipos aqui a gente vai colocar, a gente está usando TypeScript no projeto também. Então, tipos que a gente sabe que vai ficar repetindo em vários componentes, em várias páginas, a gente já deixa aqui. Por exemplo, os tipos formulários já ficam aqui. E as úteis é onde a gente tem toda a lógica de formatação de inputs e de validação de input. Então, no format a gente tem um monte de regex. Então, por exemplo, uma regex de CPF é isso daqui que vai fazer o cliente, na hora que ele escreve o CPF dele, automaticamente já botar os pontos e os traços e deixar só 11 dígitos. Então, a format é para mexer com o formato dos inputs e a validate é para mexer com o conteúdo do input, né? Então, um CPF ele pode ter 11 dígitos, mas ainda assim ser inválido. Então, é essas funções aqui do validate que vem se isso tá correto. E também tem uns esquemas aqui, que também vem do Zod, né? Que aí a gente vai dizendo, se o input for do tipo sex ou sexo, então ele só aceita o que está no validate do sexo daqui. Então só aceita M, F ou O e assim vai. E aí tem todos os tipos aqui. E é isso, no app.view a gente só chama tudo, não precisa mais mexer nele. Tudo que a gente mexe nas outras pastas já reflete aqui. A gente também tem os arquivos de configuração do próprio Nuxt, do próprio Tailwind, né? Então aqui no Nuxt Config a gente vai dizendo como é o tipo de roteamento que é para o Nuxt fazer. Então a gente consegue, por exemplo, dizer que ele não é um server-side ainda, né? Consegue fazer auto-imports aqui. Então é para mexer mesmo. Aqui são
para pegar a API que eu falei. Cadê? O package.json são nossas dependências e o tailwind config é onde a gente definiu também várias variáveis de cores para que a gente não precise usar cores diferentes em cada componente. E aí quando a gente precisar mudar a cor de um componente já muda de todos porque todos estão usando essas variáveis. E é isso. Acho que o front que a gente tem de configuração. É, e tipo, a pasta do front, ela tá bem organizadinha, né? Tipo, bem separadinha. E aí vai ajudar bastante na hora da gente se organizar, entender o código e tudo mais. Cada partezinha, né? Separada. Fica mais fácil de entender. É bem. Aí o back-end, ele fica ali no Tinto API, né? A gente vai mudar os nomes. Por enquanto eles estão assim, mas a gente vai padronizar para ficar mais fácil de identificar o que que é back-end e o que que é front-end. Mas, tipo, você usou o padrão, Gerson, na No Tinto nomenclatura? API? Não, no web? Ah, na web, sim. São Então, os padrões esses nomes. então é tipo padrão, né? Até o web é padrão do front, né? Uhum. Beleza. Pode E ser é web, isso. pode ser front-end. Aí, ali o Tinto API, ele é toda a parte que tá o back-end, né? São as coisas que não vão estar visíveis lá. E aí o Vitor que é responsável por essa parte. E aí ele vai explicar depois toda essa parte da separação ali, como que tá a organização dentro do back-end, tudo mais certinho. E é isso. Tem mais alguma coisa que você quer mostrar, Gerson? Bom, pior que não. Acho que tem tudo aí, o resto já é mais específico de cada coisa. Acho que tá tudo bem, já dá uma ideia geral de como tá o projeto, de como ele tá organizado, pelo menos no front-end. É, beleza. É, ok, por aqui a gente encerra essa parte. Aí agora